Muito bem, chegamos ao resumo da lição de número 5 com o título O Deus Filho. Então é muito importante essa lição para que nós possamos entender, compreender que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus com letra maiúscula. O credo atanasiano é muito importante, foi muito inspirado pelo Espírito Santo, porque ele diz assim, por exemplo, fala várias coisas, entre elas diz assim, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso, mas não são três todo-poderosos, e sim um todo-poderoso. E Jesus é o Filho com letra maiúscula, significando que ele é a expressão exata do Pai. O próprio Paulo disse, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, não usou a sua deidade para vencer aqui na terra, ele não usou a deidade. Pastor, mas Jesus ressuscitou mortos, Pedro também ressuscitou, Paulo também ressuscitou. Pastor, mas Jesus fez milagre tal, e ele disse, o Senhor Jesus Cristo, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Isso significa que em quantidade, é claro, porque ele era um fazendo milagre e hoje os seus discípulos são vários operando milagre através do nome de Jesus. É claro, você ora pelo enfermo em nome de Jesus, repreende o mal em nome de Jesus. Texto áureo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha que interessante, escutai-o. E também a verdade prática, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Lembrando que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 1, versículos 31, 32, 34, 35. Também São Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 8. Nós vamos agora para a introdução da nossa lição. Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, lá em São Mateus, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho, porque nós vamos ver nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai, dizendo assim, ele não é, ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Filho. Então você vai ver lá no Monte da Transfiguração, o Pai, dizendo, este é o meu Filho amado, em que eu tenho comprazido, ou que eu tenho prazer, escutai-o. Nos faz lembrar o que? De quando Jesus desceu ali do seu batismo, o batismo nas águas, quando ele foi batizado nas águas, e o seu primo João Batista, então, ele tinha uma revelação de Deus, porque quando ele batizasse alguém e que ele pudesse ver o Espírito Santo vir sobre aquela pessoa, ele então teria certeza, ainda que ele já tinha a história contada pela sua mãe. Lembram-se bem disso, viu? Primeira parte, a divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem, disse para Maria assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra no grego, ipskiazo, refere-se à presença divina. É a mesma, está lá em Êxodo, é a mesma expressão, Vamos olhar aqui a mesma expressão, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação por conta a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, da mesma forma que encheu o tabernáculo e que aquela glória foi visível ali diante de Moisés, da mesma forma Gabriel falou isso para a jovem Maria. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, dínamos, porque Jesus, quando falou para os discípulos, eu vou para o Pai, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de dínamos, dinamite, poder. O Espírito Santo nos traz o quê? Poder, nos traz o quê? Ousadia. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Então, isso foi dito, prometido ali, falado, olha só, respondendo o anjo, disse, ele descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, com letra maiúscula. No item 2 aqui, no item 2,
a deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância, homousios, né? Então, da mesma forma também que Jesus, quando falou assim, eu vou para o Pai e vos enviarei outro, essa palavra no grego outro também, homousios, ou seja, igual, homo, igual. Então, o Pai é igual ao Filho e o Filho é igual ao Espírito Santo. Então é bem clara a palavra do Senhor, porque no grego deixa bem claro isso para nós entendermos, compreendermos melhor a Santíssima Trindade. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Diz assim, ó, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Pastor, mas tem uma igreja aí, uma religião muito grande, que traduz assim que e o verbo era um Deus com letra minúscula. Essa tradução está errada, equivocada. A tradução correta é essa aqui, ó. O verbo era Deus, ou seja, o verbo é logos, logos é a palavra, Jesus é a palavra, Jesus, ele é Deus, tá? Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. O concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, ele deixou bem claro, né? E ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então Jesus 100% Deus, 100% homem. Como homem venceu na cruz do Calvário para nos dar a vitória e foi o sacrifício perfeito. Mas como Deus sempre existiu, e ele estando aqui na forma humana, ele não usou da sua deidade, ou seja, o apóstolo Paulo deixou claro que sendo em forma de Deus não teve como usurpação ser igual a Deus. Então ele jamais caiu nessa tentação que Satanás queria, porque Satanás diz para ele assim, ó, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, né? Então lança-se de cima a baixo, que está escrito, ele usou a palavra, que está escrito mesmo, dará ordem aos seus anjos, mas Jesus Cristo rebateu e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então muitas vezes a palavra do Senhor sendo usada de maneira errada, ela pode trazer prejuízo para a sua vida. Então, muito cuidado, viu? No item 3, os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, citamos eternidade com letra maiúscula, é claro, né? Por quê? Porque eternidade com letra minúscula, nós também possuímos, porque nós viemos, né, a existência. Depois que nós viemos a existência, nós temos a nossa alma e espírito que são eternos, mas Jesus é eterno com letra maiúscula, como o Pai também é eterno com letra maiúscula, como o Espírito Santo também é eterno com letra maiúscula. Imutabilidade. Então, Cristo é imutável, ele não muda, não há variação de mudança. Então diz, né? E como um manto os enrolarás e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Então Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Onipresença, Jesus está presente em todos os lugares. Onisciência, Jesus sabe todas as coisas. Onipotência, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então, o tetragrama sagrado, a tradução dele é essa aqui, ó, o que é, o que era e o que há de vir o Todo-Poderoso. Então, nosso Deus simplesmente é, simplesmente existe, ponto final. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Então, Jesus, ele é Deus. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então João, né, ele foi o defensor da deidade de Cristo, ele foi aquele que deixou bem claro, por isso que ele começa o evangelho dizendo, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele deixou bem claro isso. Parte 2, a centralidade do Deus Filho. No item 1, a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam até o alto do monte da transfiguração, né? Neste local Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar é a tradução do grego metamorfó, ou seja, metamorfo, ou do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação, mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com aparência resplandecente, um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Aquele foi uma amostra, uma pitadinha, né? Sabe aquela pitadinha assim? Pedro ficou maravilhado, né? Façamos aqui uma cabana para Elias, para Moisés, uma para ti. E ele nem pensou nele, ele não pensou nem nele, nem em Tiago, nem em João, mas pensou só nisso, porque ali ele conversou com Elias e Moisés, uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, da união das duas naturezas, viu? Natureza humana e a natureza
natureza divina. Diz assim a palavra agora: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus 100% homem, 100% Deus. Alguém vai te perguntar, Deus morre? Não, Jesus morreu, eu estou dizendo é Deus. Essa é uma pegadinha assim que só cai quem não estuda escola dominical, quem não conhece a palavra. Por quê? Jesus é Deus sim, mas ele morreu como homem para salvar as nossas vidas, sacrifício perfeito. Aqui a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus no homem encarnado. No item 2, o testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhe apareceram que Moisés e Elias, falando com ele. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos de forma alguma, viu? Mas um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Aliás, Elias nem morreu, né? Foi trasladado vivo para o céu. Sua aspiração mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Esses dois personagens testemunham que Cristo é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. Então está ali, né? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus conversando com aqueles dois moços a caminho de Emaús, e vai dizendo, ele começou por Moisés. Moisés estava junto com ele ali no Monte da Transfiguração, passou pelos profetas, representando os profetas, a Elias. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus também. Isso, uma prova visível da superioridade de Jesus. Diz assim, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, letra maiúsculo, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então ele fez através de Jesus, através da palavra. Jesus é a palavra, é o Logos. No item 3, a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai, dizendo assim, ó, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. A voz vinda da nuvem simboliza símbolo da presença de Deus, da mesma forma que lá em Êxodo, né, Moisés ficava envolto daquela nuvem, e ele agora está falando essa nuvem, a presença de Deus está ali, a presença do Pai falando, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Então, a palavra proferida no batismo de Jesus é confirmada, dizendo assim, ó, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, o que eu tenho alegria, o que eu tenho prazer. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. A expressão em quem me comprazo, Eudoxia, revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho de Deus, gerado pelo Pai, consubstancial com ele, ou seja, a mesma natureza com ele, gerado por quê? Porque quando ele vai ser revelado ao mundo, ele é gerado no ventre de Maria, mas sempre esteve com o Pai, no seio do Pai, assentado no trono junto com o Pai, e o trono ao lado sempre esteve vazio, porque depois que ele vence aqui, ele é assunto aos céus. Você lê o Salmo 24 dizendo que as portas eternas se abrem e entra quem? O Rei da Glória. E um coro de anjos pergunta, quem é este? E aí responde, este é o Rei da Glória. Parte 3, a missão redentora do Deus Filho. O Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho, dizendo assim, ó, escutai-o. A declaração reflete a profecia de Moisés. Moisés, né, ele profetizou dizendo assim, ó, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Lembra que o povo de Israel era muito dor de coração, não dava ouvido, aí Moisés profetizou, vai levantar um, a este ouvireis. Então quem é ele? É o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Jó também disse, né? O meu Redentor vive e por fim se levantará. Então tudo escrito se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a instrução é escutai-o. Lembra também Maria no primeiro milagre de Jesus? O que ela falou para aqueles homens? Obedecei tudo que ele mandar. Então
a instrução, escutar, eu coloco o filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Não é Moisés, nem Elias, os profetas, que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Então, Moisés falou de Cristo, os profetas falaram de Cristo. Agora, o Cristo está aqui. Quem nós vamos obedecer? O Cristo. A lei de Moisés se cumpre em Cristo, as profecias se cumprem em Cristo. Cristo é tudo em todos. Amém? Essa é a centralidade da palavra de Deus. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizá-lo, relativizar, né, a sua voz, é rejeitar a autoridade de Deus. Então não podemos de forma alguma. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida é no Senhor Jesus Cristo. Não há vida fora do Senhor Jesus. Ele diz assim, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No item 2, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão Jesus. Então, eles viram aquela transfiguração, daqui a pouco, né, desaparece, eles viram só Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único, ou seja, Moisés passou, Elias passou, quem permaneceu? Permaneceu Cristo. A presença de Moisés e Elias cessou, restou apenas a de Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Então, Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vinha rogar, mas cumprir, ou seja, ele não veio destruir a lei, ele cumpriu a lei. Você guarda isso, você guarda aquilo, eu guardo tudo em Cristo. Cristo é tudo para nós, Cristo é a lei, é o cumprimento da lei, né? A Bíblia diz assim, o fim da lei é Cristo, que significa a finalidade da lei é Cristo. Cristo não é meramente um profeta, ele é o profeta com letra maiúscula, né? Ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina, ele é o único mediador entre Deus e os homens, seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus, ele é perfeito e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, lembre-se disso. Então, no corpo da sua carne, pela morte, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Só o sangue de Jesus pode nos purificar para nos apresentar diante do Pai. No item 3, o aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortalece para o futuro sofrimento de Jesus, né? Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Ele diz assim, mas nós mesmos vimos a sua majestade quando quando da magnífica glória, quando da magnífica glória lhes foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Então Pedro citou lá na sua carta a transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, o prenúncio da ressurreição, a antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é a garantia de que nós estaremos na eternidade. E para garantir nós na eternidade, ele enviou o seu Espírito Santo, diz outro Consolador, né? Para estar conosco, que é o selo que nos levará, que nos garante que chegaremos até essa eternidade. Conclusão, a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revela o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne e o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência e reverência e gratidão. Aleluia! Adore o Senhor Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo e que Ele guiará a nossa vida e Ele nos fortalecerá a cada dia e Ele confirmará o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas para que nós possamos estar na eternidade com Ele. Ele mesmo diz, tudo aquilo que o Pai me der, esse virá a mim. E tudo aquilo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Vamos para a nossa pergunta número 1. Cite ao menos 3 atributos divinos de Jesus apresentados na lição. Então, a eternidade, com letra maiúscula, imutabilidade, jamais muda, onisciência, conhece tudo, onipotência. Então, todos os atributos do Pai, o Filho também tem e o Espírito Santo também tem. Pergunta 2, a aspiração de Moisés
A aparição de Moisés no momento da transfiguração de Jesus foi um ato divino carregado de significado escatológico, né? O que a sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo, como o apóstolo Paulo disse, né? O fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é Cristo. Pergunta 3, quem é o cumprimento da lei e dos profetas? Jesus Cristo. Pergunta 4, o sacrifício de Cristo é plenamente suficiente para que reconciliar o pecador com Deus. E olha que não é pouca coisa não. Por quê? Porque o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Ninguém tem condições de pagar pelo próprio pecado, só o sangue de Jesus tem esse poder. Pergunta 5, a transfiguração é o anúncio do triunfo escatológico de Cristo sobre o quê? Sobre o pecado, a morte e todo o domínio do mal. Deus seja louvado e Cristo permaneça nas nossas vidas eternamente. Deus abençoe você, até a próxima aula.